Eu tenho uma pergunta bem assim. dedicado. Quando que você veio embora em que ano lá da Espanha? Espanha não? Da Alemanha. 2010. Eu me confundi, foi 2010 que ele voltou, 2011 que a gente começou todo o treinamento, eu fui fazer o curso legal. E tava terminando a faculdade. Mas você já veio com essa ideia da Alemanha em fazer uma cerveja? Não veio. Vim com a ideia de empreender. Empreender, né? Então, isso não tinha... Desde o início, claro, desde o início da faculdade esse era o objetivo, né? Claro que a gente não pode descartar um plano B, né? Mas o objetivo era esse, o plano A era Empreender no Brasil é um cara corajoso. Não, é essa pergunta que eu quero fazer agora, tá? E o que que te levou? Por que eu falo empreender? Porque eu era bem sem noção, não é brincadeira. O nosso podcast ele é direcionado a empreendedores, né? Sim, claro. Mas assim, o que eu quero fomentar isso é pessoas mais jovens. Então você era um cara jovem, não que você tá velho, tá? Agora ele tá mais velho. Meia idade já, quase. Meia idade. E assim, você veio com a pegada, eu quero empreender. Mais ou menos isso. Seus pais são empreendedores ou não? Como é que é? Não. Veio do teu sangue mesmo. Amigos próximos, né? Que a família tinha negócios. Até mesmo o Mauro, que é meu sócio, antes dele ter ido para a agrária lá, ele também tinha uma empresa aqui em Beltrão, teve outras empresas. Então, assim, foi surgindo a vontade aí, né? Então, acho que as possibilidades, quando a gente vai para empreender, elas são quase que maiores, né? São inúmeras possibilidades. Só que também é um caminho mais difícil, mais árduo de você... É isso aí, o risco é maior, né? Então... E tem muita gente que fica no meio do caminho, né? Então, essa aqui é a questão, né? Mas, assim, na minha visão, tem que avaliar, né? Os riscos o momento que o país está, a macroeconomia, os riscos, qual que é o custo do capital, o retorno esperado. Uma avaliação bem feita e pelear, né? Tem que... Se dedicar, Legal. né? Tem que ser dedicado. Já me respondeu a minha pergunta, agora voltamos lá na parte de vocês pegaram o capital do banco, certo? Certo. Continuamos daí para frente. Não, naquela época lá, o custo do capital, o juro era 6,5%, 5,5%, chegou até 4,5% depois, né? Ao ano, né? Então, o custo do capital era muito baixo, era menor até do que o custo do dinheiro próprio, né? Então, até fazia sentido você ir quase que para uma captação total de recursos de terceiros, né? Do banco. Só que aí o problema é pagar a parcela, né? Então, a gente teve que mesclar isso, né? E para mesclar isso, a gente buscou alguns sócios, né? Então... A gente tem um sócio que é de Chapecó, temos outros sócios daqui. E depois a gente trouxe mais um ainda para num momento lá que a gente estava abrindo o bar. Então hoje a gente é em 5 sócios. Já tive mais de um sócio na empresa e eu quero essa experiência que vocês contam que vocês têm mais de 2. E hoje somos eu e o Samuel. Já tivemos um e mais 2. E a gente, para mim não deu certo, mais que 2. Mas eu e o Samuel... Casal perfeito, um exemplo. Mas é que os dois são ativos aqui, certo? Certo. Trabalham aqui. Sim. Então tem essa questão. Dá o sangue e o outro dá a cabeça. Isso. É um casamento, né? Tá, mas aí você tem mais de um sócio. Sim, mas são... É difícil dar certo, 3 investidores e então, assim, 2 que trabalham. Os que trabalham são 2, né? Que são os sócios que trabalham efetivamente no dia a dia da empresa, né? Você e o Mauro. Que gerenciam, exatamente. Okay. E os outros são sócios investidores. Que a gente encontra eles uma vez por ano, faz uma reunião, apresenta o resultado. Entendeu o segredo? Entendi. Pronto. Quero ser sócio investidor agora. É melhor. Não é? Viu? O pessoal pegar os dividendos tá ótimo, não é? Tem que ver os dividendos, calma aí, viu? Isso aí. Interessante. No nosso caso, eles não eram nem investidores, eram pra pegar junto e... Não deu certo. Não deu certo. Fudeu. Mas é um relacionamento. Mas quando tá trabalhando junto, tem um relacionamento mais intenso do dia a dia ali, da operação, os atritos acontecem, né? Então isso é natural, né? Então não tem muito o que fazer. Tem que saber levar esses atritos. O Samuel, a gente tá com 5, indo pra 5 anos, até eu e ele nunca tivemos atrito. Cada um tem bem certos... São perfis, né? Perfis bonzinhos, né? Na chave não é tão bonzinho. São 2 alemão, né? O Mauro eu não quis falar isso, né, vai? Eles são 2 alemães. Você pode falar, daí então você complementa o que eu não vou falar. Eu fico no meio dos 2 ali, né? Mas você tem um perfil assim, você tem um perfil também forte. Sim, eu tenho personalidade forte. E mulher ainda. E tem TPM também ainda. Tem TPM também, mas assim... Sempre parece que tá de TPM. Não, Thiago, cuidado que tu pode dormir por ampere hoje. Eu acho que sim. Pega o carro e vou. Não, brincadeira, mas assim,
nosso relacionamento de trabalho, até a gente entender até onde ir como casal no trabalho, não foi fácil, eu digo. E aí, nessa época, a gente ainda era namorado. A gente nem tava noivo e nem tinha casado. Então, assim... Filhos? Temos 2 filhas. Mas nessa época? Não tínhamos. Nós namorávamos. Então, assim... aí a gente foi se entendendo, né? E botando limites até onde você pode ir. Claro, às vezes a gente se passa um pouquinho, a gente percebe, né? Mas hoje já é muito mais fácil a convivência, né? E tendo uma separação, por exemplo, eu sou da parte da produção, mas assim, também mexo com marketing da empresa, mexo com a parte de supervisão dos funcionários, tanto ali do comercial quanto da produção, e acabo me entrosando em todas as partes, né? Bar, produção, cervejaria, filiais, me envolvendo, eventos, enfim. Mas a gente conseguiu separar um pouco. Então, o Thiago, ele tá mais focado na parte da administração, marketing, estratégias, e eu mais na parte operacional em si do negócio. Entendi. Então, aí você consegue fazer uma separação um tanto das divisões, e aí os atritos acabam... Isentos. Diminuindo, sim, né? Bem isentos mais... não, mas... Não isentos, né? Mais tranquilos, assim, eu só diria. uma vez por semana, né? Dá uma reduzidinha. Nada que um ouro, né? Se Não, der um atrito, me der um ouro, eu não resolvo. Não, e daí vamos dar um shopping, Viu, toco aqui com a produção, vem experimentar. Né? Viu? Eu tava com a pergunta, agora acabei fugindo, mas era muito... Quantos 1000 litros hoje a Schauf produz dia, um exemplo? Então, assim, é variável, né? De acordo com a época do ano, né? Então, Olha. assim, na média, a gente hoje está vendendo 32, 33 mil litros. Talvez esse ano passe de 35, né? A expectativa é que passe dos 35 mil litros mês esse ano. Mas varia, assim, muito de acordo com o clima, né? Então, tu tem inverno ali que tu vende 20 mil litros, 20 e poucos mil litros, né? 25, 21. E daí tu tem verão que vende 80, 100 mil litros no mês. Então é a média, né? Pergunta. Se você, a partir dessa produção, você falou até 80 mil, né? Se você partir para 150 mil litros, ela para de se tornar uma indústria... Uma micro, tu quer dizer? Não. Da produção, que ela é artesanal. Não? Não. Artesanal... Continua sendo artesanal. Artesanal, que eu falei, a diferença é o grau de automação, né? Se a gente fosse para uma cervejaria completamente automatizada, aí você não diria que é uma cervejaria artesanal, né? Na minha concepção. É claro que esses termos não estão bem definidos e vamos dizer, parametrizados no Brasil. Mas basicamente é isso, né? Estados Unidos eles têm uns limites de produção, mas é bem mais alto do que 150 mil litros mês, né? É um volume alto. Então tem micro cervejarias artesanais, né? Consideradas artesanais que produzem absurdos, assim, né? Milhões de litros, né? Mas assim, eu vejo essa questão, né? É o grau de automação. Então, pura e simplesmente isso. Se a gente tem uma cervejaria que você vai lá, abre as válvulas, liga a bomba e tal, você tem um acompanhamento ali, é uma cervejaria artesanal. Se você tem uma cervejaria, independente de volume, que você liga lá, fica no computador e ela vai fazendo tudo certinho, você vai acompanhando e tal, aí já não é mais artesanal, né? Então tem menor envolvimento, né, do cervejeiro, né? Isso aí. Meu ponto de vista sobre ser artesanal ou não é isso aí. Meu ponto de vista é igual ao meu, então. Isso, é aquela questão de botar a mão na massa, sabe? Então, nós lá, né, a nossa abraçagem, abre válvula, fecha a válvula. Depende de nós, né? Você precisa colocar a mão na massa. E ser artesanal não é uma garantia de qualidade, sucesso, né? Nossa, artesanal é melhor. Não necessariamente. O cara pode estar fazendo uma porcaria lá que é artesanal e vendendo como, pode estar fazendo uma coisa boa. Então, tipo assim, ser artesanal não é vamos dizer assim, uma diferenciação de qualidade, né? Então... No início, quando a gente começou, o artesanal tinha aquela pegada qualidade, puro malte, né? A gente segue a escola cervejeira alemã, né? Tem os nossos princípios, tanto que Schaff é a ovelha em alemão, né? Isso eu ouvi lá na palestra de vocês. E então, assim, a Reinheitsgebot, né? Que é a lei da pureza alemã. Então, assim, hoje, esse termo artesanal remetia a isso. Hoje a gente quase tem aquele receio em utilizar o termo artesanal, se realmente ele vai agregar a sua marca ou não. Porque com o boom dessa questão das microcervejarias, entrou muito cervejaria não conseguindo padronização de processo. Então, você tomava uma cerveja que hoje estava perfeita, ótima. Nossa, tô tomando um chopp artesanal, uma cerveja artesanal. Tá legal, tá perfeita.
pegava na outra semana azeda, acética, um lixo. Aí o cara ficou... Isso e não tem a ver com o termo artesanal, tem a ver com a qualidade, com padronização, com o processo daquela cervejaria, daquela marca especificamente, né? No meu entendimento, assim, isso foi uma coisa que a gente adotou ali por causa justamente disso. Quando você tinha um mercado lá em 2012, vamos falar de 0,5% do mercado total era vendido pelas artesanais e tinha 120 cervejarias, vamos arredondar aí. Acho que era 117, se eu não me engano. Mas deu 117 cervejarias no Brasil. No Brasil, em 2012, se eu não me engano. Sim, mas né? Mas hoje vocês falam que tem 1.800. 1.800. Então vamos dizer Paraná, olha o tamanho do Paraná, cara. Mas veja o tamanho do mercado. O mercado era 0,5%, hoje é 1%. 1,2%. Olha o quanto aumentou e o número de cervejarias multiplicou por 20%. E o mercado multiplicou por 2, 3 no máximo. Você fez esse cálculo quando você foi abrir uma cervejaria? Em que sentido o cálculo? Assim, que tem muito mercado gigante? O mercado era completamente inexplorado, né? Então aqui, por exemplo, na nossa região não tinha nenhuma microcervejaria ainda. A mais próxima que tinha era Cascavel e tinha uma em Palmas. Cascavel tinha a Martinione no começo e em Palmas tinha a Insana. Eram essas duas. Daí nós abrimos aqui da região, foi a primeira, né? Então começamos já faz bastante tempo. E lá nos Estados Unidos o mercado já estava completamente diferente, era um mercado já mais maduro, né? Então a gente tinha pressuposição de que o mercado ia acompanhar esse crescimento aí. E lá teve um desenvolvimento muito maior do que teve aqui. Então, assim, um pouco disso, eu acredito que tenha sido do cliente chegou lá, tem um chopp artesanal aqui, uma cerveja artesanal. Tomou, não gostei. Né? Tomou, não gostei. Então acho que faltou um tipo de padronização que não sei como seria feito pelo mercado, né? Entendi. E também uma introdução das microcervejarias, né? Vamos entrar com uma Pilsen puro malte bem feita agora, depois vamos de repente trazer um outro estilo. Uma trigo, né? A trigo é a porta de entrada para artesanais, para os estilos. Né? Hoje a trigo já está em baixa, já é pouco consumido, que o pessoal já entrou, já foi para outras linhas, né? Já estão enfim. Então, basicamente isso aí. Então, eu acho que de repente o pessoal foi muito ávido, querendo trazer já o que já era feito já num mercado maduro. Desenvolver cultura. Daí pegaram um mercado que era introdutório aqui no Brasil e quiseram colocar o que era feito num mercado maduro lá. Isso. E jogaram para o cliente. O cliente chegou, não gosto de cerveja artesanal. Não gosto de cerveja artesanal. Vou continuar. Eu fui essa experiência. Então, Eu fui, assim, na época, eu não vou lembrar ano. Eu sei, cerveja artesanal. Vou lá tomar um gole. Entendeu? Aí eu perdi a experiência do artesanal. Isso aí. É isso aí? É isso que aconteceu com o povo.